Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Boa tarde! Espero que todos estejam bem, se cuidando. Vamos iniciar nossa aula. Se organizem aí para prestar bastante atenção e aprender muito, que nós temos um assunto aí bem legal para aprendermos hoje. É a nossa aula 8 de inglês e vamos iniciar com a correção da atividade da aula passada, da aula 7. A primeira questão que eu gostaria de corrigir com vocês é, de fato, a questão número 1, que diz assim: assinale a alternativa que melhor preenche o espaço em branco na frase a seguir. Então, tinha uma frase aí em inglês e vocês tinham que colocar a palavrinha, né, que corresponderia a essa frase, ou seja, que melhor preencheria essa frase. Se vocês observassem na alternativa, a única que encaixar corretamente é a letra B. Por quê? Na letra B tem assim, ó, has lived. E o que é isso? Lembra que na última aula nós aprendemos sobre o presente perfeito em inglês? Então, para a gente poder completar essa frase, a primeira coisa que a gente tinha que observar era quem é o nosso auxiliar que temos que usar nessa frase. Você poderia ficar entre letra A e B. Porém, o único auxiliar que nós usamos para a palavra he, H-E, que significa ele, é o has, que está aí no começo da letra B. Ele é o auxiliar usado no presente perfeito para essa pessoinha aí, que significa ele. Então, nós usamos o has e o verbo no passado. Então, esse é um verbo regular e ele está no passado aí, que é o verbo lived. Então, ele viveu, né, nessa cidade por 10 anos. Então, seria meio que isso a frase de vocês, tá certo? Aí, vejam que a alternativa correta é a letra B, porque você tinha que observar se usaria have ou has e o verbo tinha que estar no passado. Particípio, né, que é o nome do tipo de passado usado nesse tempo verbal. Já a terceira questão, que é a outra que eu gostaria de corrigir com vocês, diz assim: os verbos que acabam geralmente em ed são os verbos o quê? Então, eu acabei de falar isso na questão anterior, que os verbos que terminam geralmente em ed são verbos regulares. Então, quando estamos estudando esse assunto, eu mostrei para vocês que tinha os verbos regulares e irregulares. Os que acabam em ed são verbos regulares, porque tem essa regra. Então, a alternativa correta é a letra C. A quarta questão diz assim, ó: este advérbio na imagem se refere a qual significado nas assertivas a seguir? Ou seja, nas alternativas, esse advérbio, ele corresponde a qual significado, né, em português? Então, tem aí na imagem a palavra since. Essa palavra significa o quê? Se vocês observarem nas alternativas, a única que corresponde ao significado dessa palavra é a letra D, que significa desde. Então, esse nome aí corresponde a esse advérbio, o significado desse advérbio, tá certo? E aqui está o gabarito, pessoal, da atividade de vocês. Primeira questão, alternativa B. Segunda, B também. A terceira, alternativa C. Quarta questão, alternativa B. E quinta, também não, né? Desculpa, alternativa D. A quarta foi B, a quinta D, tá certo? E agora, nossa frase do dia. Antes de iniciarmos o nosso assunto de hoje, vamos ver a frase do dia, que eu quero que vocês aprendam palavras em inglês e tem uma lição também com essa frase de hoje. A frase é assim, ó, em inglês: live your dreams, que tem como significado o seguinte. Vamos palavra por palavra para vocês entenderem e aprenderem como fala também. A primeira, live, significa viva. A de baixo, your, significa seus. E a última, dreams, tem como significado sonhos. Então, olha que linda a nossa frase de hoje. Viva seus sonhos. Então, acreditem em vocês e não só sonhem, mas vivam os sonhos de vocês, tá certo? E vamos ao nosso conteúdo. O nosso conteúdo vai falar sobre os graus do adjetivo. Vocês sabem que adjetivo, né, é aquela palavrinha usada para classificar um substantivo ou um pronome. Quando eu digo você é bonita, esse bonita é o nosso adjetivo. E agora a gente vai ver um comparativo e o superlativo desses adjetivos. Como assim? Não entendi ainda. Calma, respira aí que vocês vão aprender bem direitinho como é que é.
tá? Em inglês, tem como nome, né, em inglês do nosso assunto, comparatives, and, que é AND, né, que seria o I, superlatives, tá certo? Que são os comparativos e superlativos. Aí eu vou mostrar para vocês alguns deles e como eles são usados. Para iniciar o nosso assunto, eu já queria mostrar essa imagem para vocês aí, bem legal, que esse cachorro, né, ele está falando, o cachorro maior, ele está falando pro pequenininho aí. Então, o que é que ele está dizendo? Vamos tentar ver, se vocês conseguem aí também saber. Ele está dizendo assim, ó, vou ler em inglês, depois a gente vai ver em português. You are smaller than me, dude. O que seria isso que ele está querendo dizer? Você é, essa palavra aí, small, que está smaller, com R no final, é o nosso comparativo. Ele está dizendo assim, ó, você é menor que eu, cara. Essa última palavra, dude, é uma expressão em inglês, né, uma gíria, que significa cara. Então, ele está dizendo isso pro cachorrinho pequenininho, né? E olha a carinha dele. Eu coloquei essa imagem só para a gente começar de uma forma mais didática o nosso assunto. Essa frase que o cachorro disse é um tipo de comparativo. A gente vai ver os comparativos e superlativos. Aqui é um tipo de comparativo, né? Ele está comparando. Ele está dizendo que o cachorrinho pequeno é menor que ele, né? Então, ele com certeza é maior do que o cachorro. Então, ele está comparando ele com o cachorrinho. Então, aqui, ó, como eu já expliquei para vocês, os adjetivos, eles vão qualificar substantivos e também fazer comparações. Em inglês, né, os adjetivos, eles possuem 3 graus de comparação. Então, nas comparações, né, em inglês, vai ter o grau normal, que é a palavra, por exemplo, aí entre parênteses, beautiful, significa bonita. Aí tem o grau de comparativo, ou seja, vai comparar agora. Então, nós podemos comparar de algumas formas, né? Eu posso comparar de igualdade, por exemplo, Lady está aqui em cima comigo, né? Vocês estão vendo. E aí eu posso dizer para ela, Lady é tão bonita quanto eu. Então, eu não estou dizendo que ela é mais bonita que eu, nem que eu sou mais bonita que ela. Estou falando que ela é tão bonita quanto eu. Então, nós duas somos bonitas iguais. Então, isso é um comparativo, porém é um comparativo de igualdade, tá certo? Mas nós temos aquele comparativo também de um dizer que é mais do que o outro, tá certo? E também dizer que é menos, né? Quando eu digo assim, você é mais legal que sua irmã, por exemplo. Esse seria um tipo de comparativo. Ou quando eu digo você é menos legal que sua irmã, também é um tipo de comparativo, tá certo? E em inglês, esse comparativo de igualdade, esse comparativo também, quando eu digo que você é mais alguma coisa, nós podemos usar essa outra partezinha aí, que está entre parênteses, né? Onde tem aí more, M-O-R-E, beautiful, than, esse T-H-A-N, que vai ter como significado mais bonita que. Então, eu posso dizer que ela é tão bonita quanto eu, ou mais bonita que eu, por exemplo, tá certo? E um superlativo, ele é o quê? O superlativo é quando eu digo que alguém é o mais. Então, eu estou comparando 3 pessoas, por exemplo. E aí, das 3 pessoas, tem uma que é a mais bonita, tá certo? Então, quando eu digo assim, aquela menina, ela é a mais bonita de todos, né? Desses 3, por exemplo. Dos 3, ela é a mais bonita. Vocês estão vendo que eu não estou comparando mais? Eu estou dizendo que ela é a mais. Então, é o superlativo, tá certo? Esse superlativo em inglês, como está entre parênteses aí, nós podemos usar assim, ó. The most beautiful. Que vai ter como significado mais bonito. Então, vocês estão vendo que eu usei essa palavrinha more, M-O-R-E, no comparativo. E agora no superlativo eu usei a palavra most, M-O-S-T. Eu usei essas palavras porque eles são comparativos com adjetivos, eles são usados, essas palavras, com adjetivos longos. Essa palavra beautiful, que é bonita, é um adjetivo longo. Por isso que eu estou usando essas 2 palavrinhas aí, no comparativo e no superlativo. Mas eu vou explicar melhor para vocês isso, tá certo? Aí, é basicamente isso, esse primeiro assunto, tá certo? Que aí embaixo tem só uma atenção para vocês, né? Que no grau normal, o adjetivo ele não vai sofrer comparações. Então, quando eu digo só bonita, né? Não tem uma comparação. Eu preciso usar mais bonita, menos bonita. Então, precisa ter esse grau de comparativos, né? Para poder o adjetivo ele sofrer
essa comparação. É basicamente isso que está dizendo aí embaixo para vocês. E aqui eu queria mostrar para vocês essa diferença. Lembra que eu acabei de falar que aquela palavra bonita é um adjetivo longo. Por quê? Porque nós temos dois tipos de adjetivos. Tem adjetivos curtos e tem adjetivos longos. Os adjetivos curtos, eles geralmente têm de 1 a 2 sílabas. E os adjetivos longos, eles têm 3 ou mais. Então, você tem que observar. Quando ele tiver de 1 a 2, ele é um adjetivo curto. De 3 ou mais, né, ele já é um adjetivo longo. Tá certo? E aí, tem uma atenção para vocês, que é o seguinte. Vocês viram que na outra imagem, eu mostrei a palavra more, M-O-R-E, e most, M-O-S-T. A primeira é usada no comparativo, a segunda no superlativo. Elas são usadas para adjetivos longos. E quando é para um curto, são essas aqui. A gente vai usar o quê? Não vamos usar mais aquelas palavrinhas lá. Nós usamos outra coisa, no final da palavra. Como assim, professora? Preste atenção, respira aí, que eu sei que é muita informação, mas tenham calma que vocês vão aprender. A primeira palavra é a palavra short. Essa que vocês observam aí. Ela significa baixo. Então, quando eu digo assim, lady, né, que está aqui, eu sou mais alta que ela, então ela é mais baixa que eu. Então, quando eu digo para vocês, lady é mais baixa que eu estou fazendo um comparativo dela comigo, na verdade. Então, quando eu quero comparar essa palavra short, que é baixo, é um adjetivo curto. Ele não vai usar aquela palavrinha more, M-O-R-E. Ele vai mudar o final da palavra. Então, olha o finalzinho da palavra. Vocês estão vendo que tem aí um comparativo, tem um R no final. Então, para adjetivos curtos, no comparativo, a gente vai colocar um R no final. Tá certo? E no superlativo, a gente vai colocar EST. Observem na imagem que vocês conseguem entender. Então, a palavra short significa baixo. A palavra shorter, né, vai significar mais baixo. E aí a última, the shortest, vai ser o mais baixo. Então, eu não estou falando o mais baixo ou a mais baixa. Não tem esse O e A na minha fala. É esse THE que tem aí, no começo da palavra. The shortest. Então, tem esse THE aí, que tem como significado ou O ou A. Vocês conseguiram entender? Espero que estejam entendendo aí. Preste atenção que vocês conseguem aprender bem direitinho. E tem outros exemplos, para vocês observarem. Só esse outro aí, o segundo, para a gente poder prosseguir, tem a palavra high, que significa alto. Então, quando eu digo mais alto que alguma coisa. Então, esse mais alto seria o comparativo, higher. Tem um R no final. Lembrem disso, tá certo? Comparativo, a gente vai colocar um R no final para adjetivos curtos. E superlativo, EST, para adjetivos curtos também. Então, o último superlativo aí, essa palavra alto, que é high, vai ser highest, com EST no final, que vai significar o mais alto. Espero que vocês estejam entendendo aí. É basicamente isso, tá certo? E para os adjetivos longos? Para os adjetivos longos, é aquele exemplo que eu tinha dado do beautiful, né? Que tá aí também para vocês, a segunda palavra. Que vai significar bonita. Então, como eu disse para vocês que é um adjetivo longo, ela tem 3 sílabas. Então, como ela é um adjetivo longo, a gente não vai usar mais o ER no final, não vai usar o EST. A gente vai colocar uma palavra na frente. Quem é essa palavra? No comparativo, é a palavra more. Essa que vocês observam aí no começo de todos os adjetivos. M-O-R-E. E no superlativo, é a palavra most. Essa que vocês observam aí no começo de cada palavra. Então, essa é a diferença do comparativo para o superlativo. Quando eu digo para vocês assim, ó, aquele filme é interessante. Essa primeira palavra que tem aí. Interesting. Seria interessante. Aquele filme é interessante. Mas, quando eu digo assim para vocês, aquela série é mais interessante que aquele filme. Então, eu estou comparando a série com o filme. Agora, se eu digo para vocês assim, a série é a mais interessante de todas. Aquela série é a mais interessante de todas. Já seria o superlativo. Porque eu não estou mais comparando, eu estou dizendo que ela é a mais interessante. Tá certo? Esse interessante é um adjetivo longo. Então, ele não vai usar aquele ER no final que a gente viu no outro slide. Não vai usar o ER no final, não vai usar o EST. Não. Ele é um adjetivo
longo. Vai usar o more ou o most. Tá certo, pessoal? Olha o exemplo do beautiful aí também, que é o bonita. É um adjetivo longo. Tem outros adjetivos longos aí. Ah, professor, e como é que eu vou lembrar disso tudo? Mas é simples, gente. Só é vocês observarem o adjetivo. Se ele for curto, coloca aquela regrinha lá, do ER ou do EST. E se for longo, coloca essas duas palavrinhas na frente também. Tá certo? É bem simples. Aqui tem outros exemplos para vocês verem outras palavras que têm esses adjetivos, tá bom? E eu queria dar destaque para vocês, para duas palavrinhas aí, para a gente continuar. É a primeira, que é hot. Hot significa quente, tá certo? Então, observem que o comparativo é essa segunda fileirinha aí e o superlativo é essa terceira, tá certo? Essa segunda fileira tá a palavra hotter, que seria mais quente. Ô, professora, mas por que tem outro T aí? Tem dois T's na palavra. Porque é o seguinte, pessoal. Quando a palavra CVC termina em CVC. Mas o que é isso, CVC? Uma consoante, vogal, consoante. Nós precisamos dobrar a última letra. Então, você está vendo que a palavra hot, ela tem H-O-T. Ela é uma consoante, o H é uma consoante, o O é uma vogal e o T é uma consoante. Quando a palavra ela for uma consoante, uma vogal, uma consoante, nós precisamos dobrar a última letra. Quem é a última letra nessa palavra? Não é a letra T? Então, a gente tem que dobrar a letra T. Por isso que vocês observam que fica assim, ó, com dois T's a palavra. Tá vendo? E coloco o R no final, normalmente. Por que eu coloco o R no final? Porque é um adjetivo curto, tá bom? E no superlativo, mesma coisa. Olha o THE aí, que é o D, que a gente usa, né, para dizer que é o ou A, o mais alto, mais baixo, mais quente, mais frio. E o nosso adjetivo com dois T's também, o T duplica, porque é um CVC, uma consoante, vogal, consoante. E coloco o EST no final. EST, tá certo? E outro que eu queria dar ênfase para vocês é esse último aí, o 6. Para a gente prosseguir aqui. O 6, olha a palavra. Vejam o que é que muda do primeiro para o segundo. A palavra é hungry, que significa com fome. Não é fome, na verdade. Essa palavra significa fome. Como é que seria mais fome, né? Nesse comparativo. Ah, só é colocar o ER no final, tudo certo. Cuidado. Quando a palavra acaba em Y, observem aí. A palavrinha acabou em Y, né? E antes do Y tem uma consoante, a gente vai cortar esse Y. Então, acabou em Y, corta ele, e no lugar dele você vai colocar um I, a letrinha I. Tanto no comparativo, quanto no superlativo. Então, coloca um I no lugar do Y, e coloca o restante que você tem que colocar. No comparativo, você vai colocar o ER, vai ficar assim, ó, hungrier. E no superlativo vai ficar hungriest, com a ST no final. Tá certo, pessoal? Então, prestem atenção que é isso. É um assunto muito legal, mas tem essas regrinhas, né? Que às vezes podem acabar sendo um pouquinho chatinhas, mas se vocês prestarem atenção, vai se tornar legal e vocês vão conseguir responder tudo que vai vir pela frente. E aqui, só pra gente já chegar ao finalzinho e concluir nossa aula, queria mostrar uns exemplos para vocês. Olha a palavra funny. Funny significa engraçado. Acabou em Y, ó. Quando acabar em Y, tem que ligar aquela luzinha na cabeça de vocês. Eita, acabou em Y. Tem alguma coisa aí para fazer. Lembra quando acaba em Y, a gente tem que colocar um I no lugar dele? Quando antes tem uma consoante, antes do Y, a letrinha N aí. Então, vamos tirar o Y e colocar um I. No comparativo vai ficar funnier. Então, ó, esse primeiro menino aí, ele é engraçado. Vocês estão vendo que esse primeiro menino ele é engraçado. Mas o segundo, ele é mais engraçado que o primeiro menino. Então, eu digo que ele é funnier. Tá certo? Ele é mais engraçado. Agora, esse último, ele tá fazendo muita palhaçada aí. Ele é o mais engraçado. Esse último menino. Esse último garoto aí. Então, quando eu digo que ele é o mais engraçado dos três, eu vou usar o superlativo. E vai ficar funniest. Tá certo? Lembra que a gente cortou o Y, colocou o I. No comparativo, acrescenta R no final. E no superlativo, ST. Outro exemplo, short. Essa primeira menina ela é baixa. Lembra que a palavra short significa baixo. Essa primeira ela é baixa. Porém, a segunda é mais baixa que a primeira. Então, ela é shorter. Tá certo? Ela é mais baixa. A gente só colocou o R aí no final. Comparativo.
Ele é um adjetivo curto ou longo? Curto. Que a gente está usando só esse sufixozinho no final. E a última, ela é a mais baixa das três. Então, é shortest, tá certo? A mais baixa. Então, observa isso também. E aqui nós temos essa primeira que ela tá triste. Sad. Ó, a palavra é CVC. Tem que ligar a luzinha também na cabecinha de vocês. Quando é CVC, né, ela termina em consoante, vogal, consoante. Dobramos a última letra. Quem é a última letra aí? A letra D. Então, observa aqui, na do lado, duplicou a letra D, né? Nas duas do lado aí. Então, essa primeira menina, ela tá triste. Mas vocês concordam comigo que essa segunda, ela tá mais triste que a primeira? Ela já tá chorando aí. Então, ela tá sadder, né? Mais triste do que a primeira. E a última aí, meu Deus, o último, né? Tá chorando demais, tá caído no chão de tanto chorar. Então, é o mais triste de todos, os três aí. Então, eu vou falar saddest, tá certo? Com esse EST no final, porque é o nosso superlativo. Aqui, mais outro exemplo para vocês, agora com adjetivos longos. Então, ó, tem 3 aparelhos aí, um celular, um tablet e um notebook, né? Em inglês falamos que é laptop. Laptop. E aí, ó, tem a frase que está dizendo aí para vocês o seguinte. O tablet, o do meio, ele é mais caro que o celular. Então, vocês observam que está fazendo a comparação dos 3 objetos. O celular que está custando aí 150, o tablet 300 e o notebook 600, né? Então, tem esses valores aí para vocês. Aí, vejam que está dizendo que o tablet ele é mais caro que o celular. De fato, né? O tablet custa 300 e o celular 150, então ele é mais caro. Olha o adjetivo que a gente usou, tá? Em verde. More expensive. Ah, professora, por que eu não coloquei o R no final? Porque ele é um adjetivo longo. Para adjetivo longo, a gente coloca a palavra more. Lembra disso? Não coloca aquele R no final, não. Só para os curtinhos. Para os longos, coloca o more na frente. Então, é mais caro que o celular. Mas, preste atenção. O computador, né? O computador aí, o laptop, o notebook, ele é o mais caro. Então, dos 3 aí, de todos esses 3, ele é o mais caro. Então, quando eu quero dizer que ele é o mais caro, eu vou usar most, tá certo? Most, the most, né? O THE e o most é para dizer que é o mais caro de todos, tá bom? Então, não tá fazendo comparação, tá dizendo que ele é o mais. É o superlativo. Tá certo, pessoal? E aqui, para terminarmos, tem um comparativo e superlativo, né? Que é um adjetivo, na verdade, que ele é muito conhecido e que ele é irregular. O que é isso, professor, irregular? É porque ele não tem uma regra para ele. Lembra que a gente viu que tem a regra do ER, EST, colocar o more, não colocar, né? Tem essa regra. Porém, nesse aqui, a palavra muda. Então, preste atenção nisso aqui, ó. Essa primeira palavra aí, good, significa bom, tá certo? Mas quando eu digo que é melhor, então, o seu celular é melhor que o meu. Essa palavra melhor. Ah, muito fácil, fichinha, né? Vou colocar o R aí no final. É um adjetivo curto, coloco o R tudo certo. Não, pessoal, por quê? Ele é irregular. O que quer dizer que ele é irregular? Porque a palavra muda. Não tem uma regra para ele. Você só tem que tentar memorizar aí na cabecinha de vocês que a palavra vai mudar. Então, good vai passar a ser better. Essa segunda palavra aí, tá certo? A palavra simplesmente muda. Ah, professora, mas está terminando em R aí. Foi um acaso que aconteceu, né? Porque a palavra melhor em inglês termina dessa forma. Mas, vejam que a palavra mudou, tá bom? Por isso que ele é irregular. Então, essa palavra significa melhor. Então, é para comparativos. Agora, quando eu digo assim, você é o melhor, né? O melhor de todos. Aí a palavra muda também, porque ele é irregular. Fica esse último aí, ó. Best. Tá certo? The best, né? Se você quiser colocar o THE na frente aí, ótimo. O melhor. Então, o primeiro é bom, o segundo é melhor do que o primeiro, mas o último, sem comparações, é o melhor de todos. E aí tem até um exemplo de uma imagem que mostra muito isso que usamos, né? Até em português, muitas vezes, falamos em inglês, mas, né? Era para falar em português, assim, ter esse significado em português, que é essa expressão aí, essa frase, na verdade, best friends. Então, quem nunca escutou, né, o que é best friends, BFF, né, melhor amiga, melhores amigos. Então, por que a palavra best aí? Porque significa melhor.
Então, é o meu melhor amigo, é só ele, não tem comparação com ele, ele é o melhor. Então, ele é o best, tá certo, pessoal? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um pouquinho de informação, mas, né, qualquer dúvida, volta o vídeo, pergunta aos professores, tá certo? Se cuidem, fiquem em casa, se protejam e bye bye, até a próxima aula.